Olá, amigos. Boa noite. Hoje, nossa quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021, estamos aqui para iniciar mais um momento de reflexões. Hoje, a nossa obra de reflexão é o livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, agradecemos muito a companhia, os amigos vão chegando e a gente fica feliz por isso, para podermos juntos aprender um pouquinho, refletir um pouquinho e nos nutrirmos das boas energias. Vamos fazer nossa prece e em seguida nós vamos cumprimentando os companheiros que estão chegando. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus descendo sobre nós ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações, fortaleça em nossas almas a fé e a esperança, para que continuemos caminhando com sobriedade, com alegria, mas sobretudo, Pai, com um foco num porvir mais feliz para todos. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, Tânia, Laura, Jane, Júlio César, Terezinha, Arlete, sejam todos muito bem-vindos, Yara, Dilza, muito bom estarmos juntos, muito bom podermos viver esses instantes com alegria. Gilda chegando também, a gente agradece a companhia de todos e hoje a nossa noite é de reflexão a respeito da obra Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, e nós estamos no capítulo 10, Divertimento e Futilidade. Então vamos ver o que Joana está nos dizendo a respeito disso. Essa obra de Joana de Ângeles, ela faz um apanhado, um passeio pelas situações que nós vivenciamos, pelo comportamento humano, e aí ela colocou esse capítulo, Divertimentos e Futilidades. Boa noite, Rosa, boa noite, Brígida, sejam todos bem-vindos neste momento, neste reencontro que nós, graças a Deus, podemos fazer. Nesse capítulo, ela vai fazer a diferença entre o que é o divertimento e o que é sadio enquanto divertimento e aquilo que é ruim, aquilo que é futilidade, aquilo que afinal promove essa vida vazia que nós costumamos então comentar aqui, que é o título da obra de Joana de Ângeles. Nós temos as reflexões de Joana dizendo o seguinte: todos os seres se encontram na Terra ferreteados pelas necessidades de evolução. Esse ferreteado é marcado, é aquele ferro que marca o gado, que é a propriedade do senhor da fazenda. Então, nós estamos ferreteados pelas necessidades de evolução, estamos presos e marcados para essa experiência por uma necessidade evolutiva. O planeta oferece a condição e nós então estamos aqui com essa possibilidade de fazermos um pouco mais pelo nosso adiantamento. Assim diz ela, conservando o germe, em germe o conhecimento, através de sucessivas experiências, conquista a sabedoria jacente na síntese interior para alcançar a sabedoria que está destinado. É interessante olharmos isso, né? Conservando em germe o conhecimento, porque o conhecimento maior é da lei de Deus e esse está em nós, em todos nós. Por isso que ela diz que nós conservamos em germe o conhecimento. Ele precisa vir à tona, ele precisa brotar. E através das nossas muitas experiências de vidas, vamos conquistando a sabedoria, e ela coloca sabedoria jacente, a sabedoria imóvel na síntese interior para alcançar a sabedoria a que está destinado. Então nós temos esta sabedoria
imóvel, o conhecimento das coisas, mas ela precisa se transformar ou ser usada de tal forma que a sabedoria interior do ser humano alcance, sim, o grau a que está destinado ser na face da Terra. Vamos ao boa noite a quem eu não disse: Cidinha, Terezinha, Ana Clara, seu Antônio, Lúcia, Sérgio, Rosa, Elivete, Brígida. Sejam bem-vindos, sempre motivo de festa para nós quando estamos juntos. Lúcia Elisa, muito obrigada pela companhia. E aí nós vamos vendo ainda a Joana dizendo nós estamos destinados a alcançar um nível de sabedoria. Existe algo em nós que está ainda adormecido, deverá ser despertado e nos ajudará a alcançar a sabedoria possível, a sabedoria que estamos destinados. Ontem nós falávamos do átomo ao arcanjo, a sabedoria da angelitude, a sabedoria do espírito mais elevado. Todos estamos destinados a isso, a chegar a esse ponto, mas isso cobra uma trajetória muito grande. Na fase inicial do processo de crescimento, então ainda imaturos, ainda mais grosseiros, impulsos rompem a cobertura exterior para abrirem campo em favor das conquistas intelecto-morais. Quer dizer, de início aquele homem primitivo agia por impulso, por instinto. Só que isso não é um momento perdido na trajetória evolutiva. Não, está fazendo parte de um processo. Começamos lá como uma semente fechada e este impulso, esse instinto, esta ação de dentro para fora, na ânsia de viver, acaba rompendo as cascas dessa semente para trazer verdadeiramente o vegetal à vida. Então, para nós também, aquela fase instintiva, aquela ação por impulso que desenvolvemos, ainda temos instinto e impulso, mas hoje conseguimos usar o raciocínio. E antes era ação totalmente impulsiva ou instintiva, como quisermos classificar. Mas elas serviram para abrir campo em favor das conquistas intelecto-morais. A nossa inteligência e a nossa conduta mais concordes, a lei de amor que rege todo o universo, veio surgindo porque houve essa brecha, porque foi possível esse crescimento. Vamos lá, cumprimentando os amigos, o Jesse de Lorena, que está conosco, a gente agradece, Thelma, Rosângela, Júlio, sejam todos bem-vindos, Lena, sempre uma alegria quando estamos aqui juntinhos nas nossas reflexões. Assim, foi um período útil e necessário, um primeiro movimento para o nosso desabrochar. E aí estamos na sequência desse crescimento, dessa melhoria. Na fase inicial, então, vivemos essa experiência, mas esse peregrinar de uma plataforma para outra, mais complexa, mais plena, com mais recursos, onde a inteligência começa a ser mais seletiva, age mais às claras, esse peregrinar faculta o homem, possibilita ao homem, primeiro, desenvolver o programa intelectual e tecnológico que contribuem para o seu avanço. Então, é nesses movimentos que o homem vai buscando tecnologia, desde a roda de pedra que ele conseguiu desenvolver, desde aquilo, era tecnologia. Aquele rudimento primeiro, mas era tecnologia para ajudar o avanço do homem, para a alavanca, que foi uma vara, algo que o homem conseguiu para mover algum obstáculo mais pesado que ele, com as próprias mãos, não conseguia mover. Isso é um ato inteligente e é uma primeira tecnologia.
Desde isso, o homem vem desenvolvendo fazendo o seu progresso intelectual por conta das possibilidades do cérebro, da conquista da inteligência, do uso dessa inteligência. Então ele teve esse desenvolvimento intelectual e tecnológico que se associou para o avanço da humanidade e para a conquista da plenitude, do pleno, do bom, do belo, do perfeito, aquilo que enriquece, aquilo que ajuda, aquilo que faz maior. Então, casos sejam utilizados conforme os valores éticos existenciais. Então, a ferramenta em nós, inteligência, somada a instinto, somada aos nossos impulsos, nesse desenvolvimento de potencialidades científicas que o homem vem demonstrando, elas serão e agirão para o avanço da humanidade e conquista da plenitude do ser humano na face da Terra, se tem uma condição, se utilizadas conforme valores éticos existenciais. O nosso problema maior está na ética. O nosso problema maior está em separar o que convém ou o que não convém, ou em prestar atenção de que cada ato nosso terá uma reação. Nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. Às vezes, os nossos atos são movidos por paixões. E nas paixões não se pensa. Nas paixões não se raciocina. Age-se impulsivamente, a paixão leva a ato impulsivo. E a consequência virá, porque é uma ação e terá uma reação de igual ou maior intensidade. Então virá. O convite à humanidade hoje é de que a gente possa ter ações mais pensadas, mais sábias, mais éticas, para ter um resultado mais feliz de avanço da humanidade e de plenitude do ser. Todo o nosso futuro está em construção. Hoje é o nosso presente, o passado já foi, não podemos nem alterar, mas o nosso presente está em andamento. Então nós temos que ter o olhar para o futuro e ter as atitudes no presente que vão garantir esse futuro mais saudável para todos. Garantir a nossa possibilidade de avanço na humanidade e de conquista dessa plenitude que é o bem-estar do ser humano. Então nós temos que, é um momento que nós estamos vivendo, nesse momento presente das nossas vidas, é um momento onde as nossas escolhas vão ter peso muito grande para o futuro. Nós, os mais velhos aqui, que já estamos de saída, retornaremos. Depois de um tempo desencarnados, retornaremos. Mas os nossos ainda filhos e netos estão aqui. E, consequentemente, sofrerão muitas das nossas decisões do momento atual que estamos vivendo na vida. E é isso que Joana de Ângeles chama a nossa atenção. Nós estamos num peregrinar evolutivo e estamos com a capacidade de usar os elementos atuais, valores éticos e existenciais de Joana. Bem, eu não disse boa noite para um punhado de gente, porque a gente embala para falar. A Regina Márcia, boa noite. Márcia assiste. A Beth, boa noite. Tânia, eu acho que eu não tinha dito boa noite. Silvia, Mara, sejam todos muito bem-vindos. E a Tânia está dizendo, por isso, por conta da paixão, não é muito interessante advogar em causa própria. É verdade, porque ela nos cega, ela não nos deixa ver com clareza, lisura na lei, agir de forma reta. Nós ficamos tendenciosos, envolvidos pelas paixões, acabamos tendenciosos por essa ou aquela situação em nossas vidas. Joana vai mais adiante dizendo, hoje, a aquisição de recursos científicos, então ela está falando do momento presente. Nós temos que lembrar que esta obra, Vidas Vazias, é agora, né? É do final do ano passado, começo desse ano. Então, é a obra mais recente que Joana nos trouxe através de Divaldo. E aí ela diz, hoje, a aquisição de recursos científicos
possibilita uma tecnologia superior, que se encarrega de modificar as estruturas do pensamento e da convivência mediante o bem-estar, a satisfação das necessidades emocionais. Então nós vemos assim os recursos científicos cada vez mais avançados, né? Cada vez mais avançados, tecnologias fantásticas, elementos químicos que até então não conhecíamos, estão sendo ainda descobertos na face da Terra, ainda estão sendo produzidos, alguns pelo homem, outros estão na própria natureza, e que podem propiciar à humanidade formas diferentes de vida, de busca de energia, do calor, da luz, dos combustíveis. Nós estamos vendo isso todo o tempo. Essa busca incessante através dessa nossa tecnologia mais avançada. E ela se encarrega em modificar a estrutura do pensamento, porque não temos mais como pensar da forma que pensávamos há 20, 30 anos atrás. As coisas mudaram tanto em uma velocidade tão grande que nós não podemos estar presos àquela forma de pensar e, consequentemente, de agir. Hoje cobra um pensamento diferente, uma atitude diferente, para atender a necessidade que estamos enfrentando neste momento. Então nós temos que estar flexíveis a essa lei do progresso material, junto com a lei de progresso espiritual, para transcorrermos bem em todos os pontos. Boa noite, Sônia Maria. E aí nós vemos assim, ela ainda nos dizendo, né, que isso se encarrega de modificar as estruturas do pensamento e da convivência mediante o bem-estar, a satisfação das necessidades emocionais. Hoje valorizamos muito isso. As necessidades emocionais. Aquelas nossas particulares, aquelas do conjunto, do grupo familiar, aquelas dos amigos que convivem conosco. Nós temos hoje um movimento nesse sentido, percebemos mais a situação desse bem-estar interior. Não nos ocupamos só de um bem-estar material. Claro, estamos todo dia lutando por um bem-estar material, mas esse bem-estar interior, da consciência leve, da conduta mais digna, das escolhas mais felizes, tudo isso traz plenitude para o espírito aqui encarnado. E ela vai linkar nesse assunto que ela está tratando de alguns comportamentos nossos em busca deste bem-estar e satisfação das nossas necessidades emocionais. Ela vai começar falando do prazer. Nós sabemos que, e a psicologia já diz mesmo, os estudos já mostram, o homem é movido pelo prazer. Ele tem que sentir prazer naquilo que ele faz, naquilo que ele busca, naquilo que ele está envolvido. O ser humano é movido pelo prazer. Claro que às vezes, o Dr. Antônio Carlos Costardi sempre falava sobre isso, que o homem tem a questão do prazer e da razão. Às vezes ele envereda pelo caminho do prazer. Então ele dava assim um exemplo, ele passa lá entra num shopping e compra, e passa o cartãozinho, o dinheiro de plástico, passa o cartãozinho, e tá feliz, prazer de comprar, de adquirir. Às vezes compra o que usa, o que não usa, mas ele compra. Está cheio de prazer, satisfeito, até que a fatura chegue. E ele muitas vezes não tem como saldar aquela fatura, até que a fatura chegue. Então, ele não usou a razão. Nada impediu o seu prazer das compras, mas ele, racionalmente, ele deveria ter visto as suas possibilidades e lembrado que a fatura chega. Então, movidos pelo prazer, nós fazemos muitas coisas indevidas se não usarmos a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio. Então, o que nos diz Joana de Ângeles?
o prazer derivado dessas conquistas, sejam essas tecnologia muito avançada, seja a satisfação das nossas necessidades emocionais, o prazer derivado dessas conquistas arrebata e toma conta de muitas vidas, divertindo-as. Em compensação, as lutas severas das exigências sociais contemporâneas se fazem ali. Porque existem as lutas severas das exigências sociais contemporâneas. E ele compensa toda essa luta num excesso de prazer. Complicado, porque para atender, né, as exigências sociais, muitas vezes ele se perde no caminho, seja da satisfação das suas necessidades emocionais, seja na questão do seu próprio bem-estar material. Ele se perde por conta disso. Qual é a consequência desse prazer que ele busca para atender especialmente, né, aquilo que a sociedade traz como necessidade para ele, apresenta como necessidade, ele compra a ideia. Traz como consequência a aplicação de horas úteis que deveriam ser direcionadas para compromissos relevantes que vão ficando para segundo plano, perdendo o fascínio elevado pela irrelevância das futilidades. Então ela começa aqui a separar o que é o divertimento sadio e o que é a futilidade, dizendo desse nosso comportamento. Para atender essa movimentação de vida em sociedade, perdemos horas que poderiam ser aproveitadas em coisas produtivas e boas, com esse fascínio pela irrelevância da futilidade. Nos envolvemos na vida superficial e deixamos o que realmente importa num segundo plano. E isso vai, claro, vai pesar mais cedo ou mais tarde. Ele entra na busca do novo incessantemente. Não se satisfaz todo o tempo uma novidade, todo o tempo algo para que ele se sinta atraído. Todo o tempo nós estamos sendo chamados pelas novidades que surgem. Então a busca do novo, de como é esse novo? As informações rápidas. Corre, vê tudo, quer saber tudo que está acontecendo, todo esse movimento numa velocidade absurda que nós temos, porque temos tecnologia para isso. E essa busca do novo, de informações rápidas, são informações fragmentadas, fragmentam a mente, não se permite uma capacidade de raciocínio por inteiro, de reflexão. É algo que a gente vai comprando como verdade, tudo aquilo que é mostrado. Ontem eu estava assistindo um noticiário e sempre está aparecendo algo na tela, mas ali no rodapé outras manchetes estão saindo. E vi uma manchete que eu achei absurda de começo. Eu olhei para aquilo e disse, não é possível. Isso não pode ser verdade. E fiquei muito intrigada com a manchete. Ela dizia respeito à Amazônia e tal, e eu fiquei muito intrigada. E fui procurar. A gente está intrigada, a gente vai procurar. Aquele raciocínio fragmentado, aquela frase de efeito que colocaram ali, que para mim deveria ser taxado como uma grande fake news e a pessoa responsável ser ali penalizada pelo que ela escreveu, chamou minha atenção e eu disse, não é possível que eu estou lendo. Eu esperei algum tempo, passou de novo, li de novo e fui procurar. Fui procurar, claro, e a gente acaba encontrando. E não era da forma que estava ali escrito. A situação é outra, muito diferente daquilo que está escrito ali. Tem um fundinho de verdade, mas é mínimo diante daquilo que estava escrito. Por conta disso, quer dizer, quantas pessoas leram a mesma manchete e compraram aquilo como verdade, uma informação rápida, numa mente que ficou fragmentado o assunto, como diz Joana de Ângeles, ela diz, por informações rápidas, fragmenta a mente, ficamos cheios de coisinhas
coisinhas, dísticos, chavões, mas não nos aprofundamos, não raciocinamos, não buscamos saber a realidade daquele fato, não buscamos saber. Isso altera a nossa capacidade de raciocínio e de reflexão. Nós vamos desacostumando de raciocinar, desacostumando de refletir. Vamos deixando o cérebro preguiçoso. Compramos as informações de bom grado que nos chegam numa velocidade absurda, uma atrás da outra, uma bola de neve sem tamanho, e não nos damos o direito e o dever de usar o nosso próprio raciocínio, a nossa própria capacidade de pensar, de refletir, de parar e pensar tudo isso. Não, compramos tudo como verdade e a nossa mente fica uma grande colcha de retalho mal emendada. E isto causa o que em nós? Diz Joana, diminui os espaços-tempos que deveriam ser dedicados à meditação em torno de graves compromissos assumidos no mais além. Estamos aqui reencarnados por alguma razão. Todos temos compromissos que assumimos antes dessa experiência terrena. Estamos aqui por uma causa. Cada um tem uma causa a dar conta, uma tarefa, uma missão, um trabalho, algo. Não estamos aqui a passeio. E não estamos aqui para que os outros digam para nós tudo e a gente aceite nessa inércia. Não estamos aqui para isso. Nós temos a capacidade de pensar. Nós temos raciocínio para isso. Nós devemos buscar todos os conteúdos e meditar sobre aquilo que estamos vendo, ouvindo, lendo e assistindo e vivenciando para daí tirar a nossa conclusão. Então, é isso que Joana está nos chamando a atenção. A nossa vida está sendo assim bombardeada de informações por todos os lados, em todos os momentos, porque não largamos o aparelhinho de celular, que nos chega tudo quanto é notícia, ainda dá aqueles alarmezinhos que chegou notícia dali, daqui, e é uma necessidade que a gente tem de olhar, de ver o que está acontecendo, e ver a manchete, e às vezes ficamos nas manchetes. Sem prestar. Nós esquecemos que a manchete foi escrita por alguém, com a ótica dela e com o interesse dela. Como disse a Tânia, muitas vezes, movidos pelas paixões, cada um torce a história para o seu lado. Poxa, gente, nós somos filhos de Deus, nós somos espíritos de longas vivências, nós estamos num momento da humanidade, da evolução da humanidade, em que somos portadores de um quantum de inteligência que satisfaça as necessidades deste momento. É nossa obrigação usar. É nossa obrigação exercitar. Nós sabemos muito bem que no corpo humano, qualquer órgão que não é exercitado, ele se atrofia. O nosso cérebro precisa ser exercitado. E nós estamos aceitando todas essas informações quando nada mais pensamos, compramos feito e digerimos aquilo ou não digerimos, atravessa na garganta, sei lá. Cada um reage de uma forma diante de tudo que está surgindo de informação para ela, do conteúdo que ela acessa. Então, ela está aí. Só que o meu espaço-tempo, o meu tempo de vida, os meus momentos, minhas horas do dia, o meu tempo que deveria ser dedicado a pensar um pouco, a refletir sobre os assuntos, em torno em torno da nossa própria vida. O que é que eu estou fazendo? Qual é a minha tarefa? Qual é o meu compromisso? O que eu preciso encaminhar? Acaba que se perdendo e sendo preenchido com essas futilidades, com esse excesso de informações que nós estamos vivendo. Então é um alerta para nós, porque temos a capacidade, somos pessoas dotadas de condição. Por que razão não estamos dando conta
daquilo que deveríamos dar. Certamente, diz Joana, alguns desses divertimentos são ingênuos e agradáveis. Com certeza, que em se falando desse preenchimento das nossas horas. Porém, vão se transformando em necessidade viciosa. Olha o que ela usa para nos mostrar. Essas nossas ocupações, esse nosso para lá, para cá o tempo inteiro que estamos fazendo em busca de alguma coisa, isso pode trazer até nós, sim, de começo era um divertimento, era um preenchimento das nossas horas, era uma distração e acaba se transformando muitas vezes em uma viciação e não se consegue mais se desvincular disso. Não consegue. A mente está condicionada e assim a gente vai vendo que não é muito legal, né? A gente se deixar levar dessa forma. Não é legal. Nós precisamos ter a nossa consciência de fazer, então, o melhor. De podermos realizar algo melhor por nós mesmos. Um outro ponto, então ela falou do nosso prazer, e que isso acaba preenchendo nossas horas, a busca pelo novo, que preenche mais ainda, porque toda hora queremos a novidade, a gente escolhe a bola da vez, são expressões que se usam. Qual é a bola da vez? Quer dizer, o que está acontecendo? Porque já a notícia de 2 horas atrás já é velha. Já é velha, nós precisamos de mais uma, e mais uma, e mais uma. E ela vem falar também dos interesses culturais. Interesses culturais, que eles cedem campo às estruturas do pensamento rápido, que logo é substituído por outro mais atraente, da fixação dos instintos sensuais e pervertidos. Então, os interesses culturais, aqueles hábitos, né, da leitura, de uma boa música, momentos destinados a algo, ao belo, ao preenchimento, ao enriquecimento de coisas que despertem nossos sentimentos mais nobres, isso vai cedendo campo a esse pensamento rápido. A nossa cultura está diminuindo, o nosso interesse cultural, ele ficou num campo muito pequeno, muito fechado e que é bombardeado toda hora. E isso vai sendo substituído por um pensamento atrás do outro, um evento cultural diferente do outro, atrás do outro, é toda hora. Onde se adquire o hábito, ali, né, nesse evento, se adquire o hábito da obscenidade, a fixação dos instintos sensuais e pervertidos. Porque passa, de repente, de tanto buscar esse caminho, de tanto buscar as novidades nesse caminho, tudo fica muito normal, tudo fica muito natural e descambamos para esses instintos, para a obscenidade, para o que é pervertido. Mesmo os ingênuos, mesmo os interesses culturais ingênuos, aquilo que nos chega, retratam não poucas vezes o ridículo, o mesquinho ou o nobre comportamento de alguém que se torna viral. Se torna viral. As pegadinhas estão dentro desse, muitas vezes ingênuas, retratam aí o ridículo de alguém, né? O mesquinho de alguém, e elas se tornam viral, quer dizer, ganha destaque. Ou o nobre comportamento de alguém também se torna viral. Quer dizer, é tudo muito rápido, é um bombardeio muito grande, muito constante, e continua ela dizendo, entidades desencarnadas perturbadoras, e aí que nós precisamos tomar mais cuidado, inspiram a busca de tais desvios de atenção.
Nós estamos ali contritos em alguma coisa melhor, desejosos de fazer alguma coisa melhor, querendo alguma coisa melhor, alguma coisa de qualidade. Essas coisinhas vão chamando a nossa atenção e essas entidades inferiores vão atuando para nos inspirando para que busquemos desviemos a nossa atenção por esse caminho, por aquele caminho, e as horas vão passando, e um dia atrás do outro, e o nosso tempo aqui na Terra vai se esgotando. O tempo da nossa reencarnação está deixando de ser aproveitado porque estamos envolvidos mais nesse tipo de atitude do que outra coisa. Quando não encaminham para os programas desprezíveis e perversos que encharcam a mente e desestruturam os tesouros morais. Vai desde a coisa mais leve, mais leviana, mas que nos tira o foco de alguma coisa melhor, vai desde isso até programas desprezíveis, perversos, que encharcam a mente. E são entidades negativas, são entidades inferiores, que provocam isso, porque é muito fácil dominar mentes que não pensam. É muito fácil. Não tem ditado antigo que diz, né, dê circo e pão ao povo e você domina o povo? Existem desencarnados que para dominar vão fazer isso mesmo. Trazem todo o circo para perto de nós, permitem o pão, e ali chafurdamos na lama junto com eles. Então que vão encharcar a mente, não permitir, a mente fica obsedada por esses pensamentos, confusa porque não consegue fazer escolhas melhores, as pessoas alienadas das realidades, dos acontecimentos, da vida em si, sem responsabilidade com esse existir, e vão desestruturando os tesouros morais, vão dilapidando, oferecendo outras coisas que vão fazendo com que esses tesouros morais comecem a ruir. E ela vai partir para algumas observações nesse momento. Vamos ver quem que eu não cumprimentei aqui, que às vezes a gente começa a falar muito. A Rose eu não cumprimentei, mas seja bem-vinda, Rose. Pedro, Flávia, Franci, Cecília, o Gil, esses eu não tinha cumprimentado. Boa noite e sejam bem-vindos. Nessas observações, ela vai dar conselhos para a gente escapar disso, para a gente ter, sim, continue com o prazer, mas de forma mais adequada, continue com a busca pelo novo, porque nós estamos num mundo que as novidades chegam e nós temos que acompanhar, mas sem esse excesso. Continue nos interesses culturais de melhor qualidade, que a gente possa preservar e desenvolver interesses culturais de melhor qualidade. É interessante que nós vemos, agora eu não vou lembrar o nome, acho que é a Alice, aquela menininha das palavras difíceis. E tem outras tantas crianças com possibilidades e também fazendo algo do gênero. Mas o que é que alimenta a mente da Alice em questão? Os pais disseram que normalmente ela não vê televisão, ela não pega celular. Uma criança de 2 anos não vai pegar celular mesmo. E não deveria. Não deveria, por várias razões. Não só pela agitação mental, mas até pela irradiação, né, de ondas eletromagnéticas que o celular emite. Mas eles dão muita atenção a ela e falam com ela numa linguagem boa, de cultura. Então ela está sendo levada por um caminho de cultura. Daí essa mente brilhante que nós estamos vendo. Uma inteligência se desenvolvendo muito rápido. Outras crianças, nós vemos dizer que os pais incentivaram a música, viram professores de música, instrumentos musicais, e a criança se desenvolve naquela área. Ela aprende instrumentos, ela canta, ela gosta de representar. Quer dizer, somos nós.
que precisamos oportunizar esses recém-reencarnados a desenvolverem interesses culturais nobres. Nobres. Porque o mundo vai oferecer aquilo que não é nobre. A grande maioria da humanidade terrena ainda está nessa de espíritos inferiores. Então, natural que haja muito interesse cultural desse nível também. Mas as pessoas precisam começar a trabalhar sobre isso. Então, Joana vai nos dar alguns conselhos a respeito do fato, dizendo: reserva-te, reserva para si mesmo horas próprias para os teus divertimentos e até mesmo atividades úteis, libertando-te um pouco da máquina mágica para a vida emocional, o contato pessoal e a convivência humana. Máquina mágica a que ela se refere são as nossas telinhas, seja a nossa tela da televisão, do computador, ou do nosso celular. Essa é a máquina mágica que nos coloca em contato com as pessoas. Então, o que é que ela está dizendo? Reserva para si mesmo algumas horas para o seu divertimento. Muito bem, o divertimento é bom, traz alegria e nós precisamos disso. Então, podemos separar horas felizes, horas para rirmos um pouco, para a leveza do ser. Aquilo é divertido para nós? Ótimo. Algum tempo nós temos que reservar para isso. A mente descansa, relaxa, tudo bem. E até mesmo para atividades úteis. Horas para o trabalho, horas para um voluntariado, horas para fazer alguma coisa mais edificante. Libertando-te um pouco da máquina mágica. Deixa um pouquinho isso, desliga um pouquinho, deixa quietinho um pouquinho, para a vida emocional, o contato pessoal, para que a gente possa envolver-se com a nossa vida emocional, o contato pessoal e a convivência humana. Precisamos perceber os seres que estão ao nosso lado, não só as máquinas que estão ao nosso lado. Existem pessoas junto de nós e muitas vezes nós não conseguimos perceber que são pessoas. Estamos tão entretidos nas coisas que não valorizamos as pessoas. E essa questão de olhar, perceber, valorizar, eu vi uma postagem um dia de uma pessoa, não vou me recordar da postagem inteira, mas na hora me chamou a atenção, ela falando das formas de demonstrar amor para com o outro. Então, o fato daquela comida especial, de lembrar do outro com um docinho, uma flor, de atender a necessidade da vestimenta daquele são os cuidados. Então, a gente percebe que todos os cuidados são manifestações do amor. Mas quando é que nós vamos ter cuidado para este dessa forma, para este dessa outra forma? Quando nós olharmos quem é este. Quando nós conseguimos perceber que são pessoas que estão junto de nós e que podemos ter esse dedinho de prosa, essa coisinha a mais, essa gentileza, qualquer coisa assim, vale como manifestação do amor, a aproximação de seres humanos e atenção para com o outro. Então, às vezes, as pessoas não têm o tempo que elas gostariam para ficar juntas. E agora, com essa ideia de estarmos tão separados materialmente falando, não nos aproximamos, né? Não estamos tendo tanto contato humano, convivência humana com os amigos, com os parentes, está tudo meio à distância ainda. Mas podemos demonstrar que estamos interessados, né, em nos relacionarmos com essas pessoas. Assim, ela diz, reserva algumas horas para você mesmo, para isso, para poder desenvolver esse contato, essa convivência humana, para poder pensar melhor. Um segundo ponto que ela chama é liberta-te. Nós estamos aí,
liberdade, a palavra que mais a gente está ouvindo. E é liberdade em muitos aspectos, em muitos sentidos a palavra se aplica. Então ela diz, liberta-te, ainda que por momento, do virtual. Aquilo que estamos falando. Liberta-te, porque as pessoas estão presas a esse virtual. Liberta-te, ainda que por momento, do virtual e volta a viver o real. O real. Porque muitas pessoas, hoje, a vida se tornou a telinha. O que ela mostra para os outros, o que ela vê dos outros. É somente isso. Ela não mais se preocupa com a própria realidade de vida. Ela quer atender a expectativa dos outros ou colocar para os outros algo que, na verdade, não é a realidade dela. Então, por alguns momentos, cai na real. Liberta-te desse virtual e cai na real. Olha o que está acontecendo, olha a própria vida, olha para si mesmo, ao natural. Olha para si mesmo, ao natural. Cai na real, o cotidiano. Cai nisso, olha. Vamos lá. Liberta-te do virtual e volta a viver o real, o cotidiano, porque nós temos compromissos diários, atividades diárias. O nosso dia está transcorrendo. Volta a viver o humano. O humano. O calor da presença e do intercâmbio de energias corporais. Porque mesmo que não possamos sair às ruas, visitar as pessoas, estar em contato com os amigos, mas os que estão conosco debaixo do mesmo teto, nós podemos estar juntos, nós podemos conversar, nós podemos nos aproximar, nós podemos rir, nós podemos atender. É esse relacionamento que se faz necessário. Tem cuidado, é o terceiro ponto que ela levanta. Tem cuidado com as fugas psicológicas para as diversões sob pretextos, que são apenas desculpas de justificação. Porque muitas vezes foge-se, né? Foge para as diversões, foge para esses chamamentos do mundo, mas isso é uma fuga psicológica. Na verdade, a gente sabe que não é tão fácil conviver consigo mesmo. Olhar para si mesmo, estar na própria presença, conviver com os demais que estão conosco na mesma caminhada. E aí, muitas pessoas querem fugir e vão fugir para esses caminhos que estão abertos diante dos seus olhos, ainda que ela tenha lá 1000 desculpas, né, justifique de alguma forma ou outra. Não, na verdade, ela está se omitindo, ela está escapando de alguma coisa que ela deveria dar conta. São perigosos tanto os estados da mente vazia como os de pensamentos frívolos e divertidos. Então, tanto a mente vazia, cabecinha oca, que não pensa em nada, que não se ocupa de coisa alguma, que não acha sentido no viver, é um perigo. É um perigo. As pessoas podem descambar por caminhos dolorosos. Tanto essa criatura como a outra que a cabeça necessita. Pronto, o nosso aqui caiu, viu, gente? Um pouquinho o nosso celular caiu, agora não vai cair mais. Mas ele deu uma queda aqui. E paciência, né? Vamos assim nos ajeitando. Mas ele então, Joana está nos dizendo, necessitas de equilíbrio emocional, de silêncio interior, de reflexionar, pensar. Há momentos no nosso dia que nós precisamos desse silêncio, de estar consigo mesmo, de pensar um pouquinho, refletir sobre a vida, os caminhos, precisamos disso, né? E precisamos do equilíbrio emocional para fazer isso. São coisas, então, que nós temos que ter atenção para não cairmos nas dificuldades maiores. E ela, então, continua. A Cidinha dizendo que travou, a Mara também disse que deu uma queda. Foi rápido, aqui para mim foi rápido. Né? Já voltamos, graças a Deus. Boa noite, Dirce, que também está chegando.
já acredito que já ficou tudo bem. Ela continua a nos convidar, dizendo: faze uma análise do teu comportamento em relação ao tempo útil, para que a gente, cada um de nós, possa olhar para si mesmo, e ver o nosso tempo, em que foi gasto o nosso dia de hoje. O que é que eu fiz de bom no dia de hoje? O que é que eu pude produzir no dia de hoje? Bom para os outros, bom para mim. Então, como é que foi o meu dia hoje? É esse o convite. E ela vai levantar 3 pontos que nos ajudam a refletir sobre o gasto do nosso tempo de forma útil. Primeiro, ela vai fazer uma pergunta: quantos livros edificantes leste neste último mês? Quantos livros bons que trazem algum conteúdo importante, edificante, nós lemos nesse mês que se acabou, mês de agosto? É para cada um olhar para si mesmo e pensar: quanto eu li? Alguma frase, um livro sagrado, um livro de autoajuda, um livro de economia, enfim, uma coisa boa. Quantos eu li no mês que se acabou? É a pergunta de Joana de Ângeles. E ela vai falar das nossas desculpas, dizendo: dirás que não tiveste tempo. Ah, mas eu não tinha, eu queria começar a ler aquele livro, não deu tempo, tanta coisa, não deu tempo para eu ler nada. Mas por quê? Por que eu não tive tempo? Olha para o tempo do gasto e nós vamos ver que ele foi tomado por frivolidades virtuais. Estávamos aí, o dedinho correndo, olhando as coisas o tempo inteiro. Estávamos aí, não aproveitamos. Nós podemos estar com o dedinho ágil na telinha, podemos, faz parte da dinâmica da vida atual. Mas as 24 horas do dia complicam qualquer criatura. Então nós temos que distribuir. É uma questão de saber distribuir o nosso tempo da melhor forma possível que atenda a todas as nossas necessidades. Aí sim, aí nós estaremos vivendo em harmonia, em equilíbrio, estaremos bem. O segundo ponto que ela vai levantar: de tudo que programaste fazer, quanto realizou? Porque a gente programa. E às vezes a gente amanhece o dia, acorda, hoje eu vou fazer isso. Ah, pensa um punhado de coisa. Quando chega no final do dia, fiz ou não fiz? Ou fiz 50%, 20%, 80%? E na vida, no último mês, o que eu programei para mim, o quanto eu cumpri dessa programação? É a pergunta dela. E ela vai pontuar uma outra desculpa nossa. Que ela diz: a gente diz, mas eu estou tão cansado, né? Eu ando tão cansado, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, porque eu ando muito cansado. Se não for uma questão de doença, lógico, evidente, né? O esgotamento, a doença, é outra história. Joana não está levando por esse caminho e nem nós. Mas ela diz ali, talvez o cansaço, né? Mas esse estado não será resultado natural de nada fazer das horas mal aplicadas? Porque às vezes as pessoas dizem, mas o que você vai fazer hoje? Eu disse, não vou fazer nada. Ela está fazendo nada. É o nada fazer. Ela está ocupada em fazer nada. Ah, não, eu não fiz nada. Não, ela fez. Ela fez exatamente o nada. Ela ocupou. Isso é uma escolha. É o uso do livre-arbítrio.
fazer alguma coisa ou fazer nada. São escolhas. É uma decisão. Ela diz aqui que provavelmente o cansaço, muitas vezes a pessoa diz, ai, tô tão cansado e não fiz nada, tô cansado de não fazer nada, o que será que eu posso fazer? Estou cansado de não fazer nada. Não, ela está cansada de fazer nada. Porque cansa. Cansa. Fazer nada cansa muito. Muito mais do que fazer alguma coisa. Até o corpo dói. Até o corpo reclama. O fazer nada. Então ela chama a nossa atenção para isso. E ela vem com um terceiro item. Dizendo, quantas missivas e conversações edificantes tiveste com pessoas problemas que te necessitavam? Quer dizer, quanto recadinho, missiva, escrita, carta, recado, seja lá uma mensagem, né? Quantas e conversações edificantes tiveste com pessoas, problemas que te necessitavam? Que chegam, que buscam, que pedem alguma coisa, que querem contar alguma coisa? Quantas? Provavelmente, a gente diz que não tinha disposição naquele momento para, né? Não dava disposição, não estava disposição para ouvir, para atender, para dizer alguma coisa, porque acabavas de percorrer as páginas sociais da comunicação virtual. Estava tão ocupada em outras, né? Tão ocupada em outras que não dá para parar para ouvir outras coisas. E estando envolvida nessa comunicação social, nos diz Joana de Ângeles, de que as nossas paisagens mentais estavam ainda a rever noutra oportunidade, né? Porque nós estamos ali ocupados, nossa paisagem mental era outra hora a gente vê, né? De certo, não vai acontecer nada, tá tudo certo. Temos essas atitudes. Ela levantou 3 atitudes que são comuns, mas que complicam. Então ela faz um convite. Aplica de maneira mais sábia os teus conhecimentos e possibilidades. Temos conhecimento e temos possibilidades. Então usa de melhor qualidade, usa de melhor forma os teus conhecimentos e as tuas possibilidades, enriquecendo-te de vida e harmonia emocional, dando um sentido, trazendo uma energia nova, né? Todos admiram triunfadores e gostariam de alcançar a glória, porque essa é a finalidade da existência terrena, que a gente triunfe sobre si mesmo em primeiro lugar e triunfe na proposta reencarnatória que viemos. E todos admiram pessoas capazes de triunfar, de vencer e alcançar a glória, porém não estão dispostas a ofertar dedicação e renúncia. E mesmo no triunfo material, como as pessoas de sucesso, pessoas que conseguiram chegar onde desejavam, as outras, que beleza, olha como fulano, mas não percebeu que aquela pessoa lutou muito, ela suou muito, ela persistiu muito para conseguir chegar lá, ela não desistiu no meio do caminho. Então, muitos, mas não estão dispostos a ofertar dedicação e renúncia, prazer e espontaneidade para a conquista máxima, que nós precisamos disso. Mas não estão dispostos, querem a coisa venha. Não, a luta é uma luta de trabalho, de suor, de cada dia, de persistência, que nós estamos vivenciando. Então ela diz, detém o passo no jogo da infantilidade ou da curiosidade em torno da vida alheia. Estamos mais ocupados com a vida dos outros, em saber dos outros, em de alguma forma, olha, esse está para lá, esse está para cá, olha o que ele postou, olha como está vivendo, como deixou de viver, muito mais o passo. Ela diz, detém o passo do jogo da infantilidade ou da curiosidade, porque isso é infantilidade, em torno da vida alheia, das suas
grandezas das suas misérias, porque estamos ali atentos. Tens compromisso muito graves a atender. Então temos compromissos particulares nossos para atender. Deixa um pouquinho de olhar a vida do outro, olha para a própria vida, dá os seus momentos de divertimento, dá os seus momentos de alegria, ocupa-se de forma mais útil, persiste um tanto mais, usa a capacidade intelectiva, usa o raciocínio, a inteligência, medita sobre os fatos, não aceite tudo que chega. Esse é o convite que Joana de Ângeles nos faz, para que nós aproveitemos mais. E com isso nós passamos um minutinho do nosso horário, não concluímos o capítulo. Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua. E vamos hoje, nossa noite de quinta-feira, última noite de estudos da semana, vamos agradecer a Deus a oportunidade que tivemos. Esta horinha nas 24 horas do nosso dia é uma hora muito proveitosa para todos nós, que vamos tirando reflexões, vamos pensando o próprio existir e que Deus nos ajude a tirarmos o melhor proveito possível. E vamos vibrar, né? Vibrar pelo bem, pela paz, pela harmonia, pela liberdade, pela capacidade de escolhas. Vamos vibrar pelo melhor. E queremos encerrar nossa semana com a prece de Ismael. Ismael é o espírito protetor, o anjo protetor do Brasil. A falange de Ismael é responsável, então, por nós. Então, façamos a prece de Ismael, que diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes filhos nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos nos encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, recebe no teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra os caminhos de espinho, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos à morada do teu reino. Amiga estrela, farol dos justos e pecadores, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade sofredora. Que assim seja, Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, haja paz e luz em todos os lares e nos corações. Até semana que vem, se Deus quiser.